Olá, amigos, amigas, estamos começando o nosso momento de estudo do compêndio da doutrina social da Igreja, que a gente já vem desenvolvendo há alguns meses. Você já encontra diversos vídeos já produzidos sobre essa temática. Temos um vídeo introdutório sobre esse compêndio, que ele representa, a sua importância. E depois nós iniciamos o estudo propriamente do compêndio, na sua primeira parte, no seu capítulo 1, que é o desígnio do amor de Deus sobre toda a humanidade. E dentro deste capítulo 1, nós já vimos um ponto número 1, que é o agir libertador de Deus na história do povo de Israel, diversos apontamentos do Antigo Testamento que são muito relevantes para a doutrina social da Igreja. Vimos depois um ponto número 2, Jesus Cristo, o cumprimento desse desígnio do amor misericordioso de Deus. E vimos ali alguns apontamentos também a respeito de Jesus que temos no compêndio, mas especialmente aqueles que nós temos na teologia latino-americana, o Jesus histórico, que é tão relevante para as questões que dizem respeito à doutrina social da Igreja e que não estão muito explicitadas aqui no compêndio. Depois, nós vamos agora entrar num terceiro ponto, que é a pessoa humana e o desígnio do amor de Deus. Tudo dentro deste capítulo 1. Então já estamos no ponto número 3, que é a pessoa humana no desígnio do amor de Deus. Sempre sabendo que a doutrina social da Igreja, ela tem um perfil personalista, quer dizer, a importância da pessoa para a doutrina social da Igreja. E por isso, então, essa dimensão personalista que nós vamos ver agora neste terceiro ponto. A revelação do amor trinitário de Deus, desse mistério profundo de Deus, a revelação desse amor que existe no seio da Santíssima Trindade, é também a revelação da vocação da pessoa humana chamada ao amor. Assim como Deus é comunhão de pessoas, também o ser humano é comunhão. Deve ser comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os outros, comunhão com a natureza. Na comunhão com Deus, que é amor, três pessoas divinas se amam reciprocamente e são um único Deus. A pessoa humana é chamada a descobrir a origem e a meta da sua existência, exatamente nesse amor trinitário de Deus. E foi exatamente em nome dessa trindade que nós fomos batizados, recebemos, portanto, esse amor trinitário em nosso coração. Por isso que toda pessoa é, por Deus, criada, amada e salva em Jesus Cristo. E se realiza crescendo e produzindo múltiplas relações de amor, de justiça, de solidariedade para com todos os outros, na medida em que vai se desenvolvendo no meio do mundo. O agir humano, quando tende a promover a dignidade e a vocação integral do ser humano, a qualidade das condições de sua existência, promover a sua vocação integral de pessoa, é conforme o desígnio de Deus. Olha só que afirmação bonita esta do compêndio. A importância do agir humano nessa dimensão relacional. E quando o ser humano tende a tudo isso, a promover a dignidade humana, a promover laços de solidariedade, a promover a vocação integral de todas as pessoas, esse agir dele é conforme aquilo que Deus espera. Enfim, ele está realizando desta forma o desejo e a vontade de Deus. Nós encontramos nas páginas
do livro do Gênesis, logo no início, capítulos 1 e capítulo 2, duas narrativas da criação, que exatamente nos falam dessa dignidade eminente que tem o ser humano perante todas as outras criaturas. Não é que o ser humano seja mais ou seja menos que as outras criaturas, mas tem uma dignidade diferente, como também as criaturas de Deus têm a sua dignidade. O ser humano tem uma dignidade porque a ele foi dado um plus, foi dado um a mais, por ele ser criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui nós temos exatamente esse plus, esse adicional que faz parte do ser humano. E lá no capítulo 1 do Gênesis, nós temos a narrativa que todos conhecem dos dias da criação, os 6 dias da criação. E a cada dia da criação, o refrão, e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E no 6º dia da criação, ao criar o homem e a mulher, no ápice da sua atividade criadora, aí Deus olha para tudo aquilo que havia feito e a Sagrada Escritura diz, Deus viu que tudo era muito bom. Quando a gente vê essa afirmação que temos lá no 1º capítulo do livro do Gênesis, nós logo já descartamos todo tipo de dualismo entre mundo e espírito, dualismos que às vezes veem a criação e o mundo como sendo fontes de pecado, como sendo más. Esse 1º capítulo do livro do Gênesis, portanto, nos diz que a criação é boa, porque é obra do ato criador de Deus. Isso acaba, portanto, com essa atitude dualista de olhar o mundo como sendo mal e fonte de pecado. O ser humano está como que no ápice dessa pirâmide, no ponto mais alto, é aquele que está mais próximo do Criador, se formos vendo os dias da criação. E por isso nós podemos dizer que o ser humano é aquele que mais se aproxima de Deus. Santo Agostinho dizia, o ser humano é capax Dei. Ele é o único capaz de Deus de reconhecer e de louvar ao seu Criador. O livro do Gênesis, portanto, nesse 1º capítulo, mas também depois no capítulo seguinte, onde temos uma segunda narrativa da criação, nos propõe assim alguns elementos básicos e fundamentais de uma antropologia cristã, isto é, de uma forma de olhar o ser humano a partir dos olhos de Deus. Primeiro ponto que nós temos ali, a inalienável dignidade da pessoa humana, que tem exatamente a sua fonte no Deus Criador. É aquele que está abaixo de Deus, como diz o Salmo 8. Pouco abaixo de Deus o fizestes. Um segundo ponto que nós vemos nessa antropologia bíblica, nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, é a sociabilidade do ser humano, que tem o seu protótipo naquela relação originária homem e mulher. O ser humano somente se realiza diante de um tu semelhante a ele. Essa sociabilidade é uma dimensão muito importante para a doutrina social da igreja. Iremos ver isso, enfim, em continuidade ao nosso estudo. Um terceiro ponto, o significado da ação do ser humano no mundo, que é ligado exatamente à descoberta da lei natural e a presidir a criação. Isso aqui foi aquilo que Deus confiou ao ser humano, presidir a criação, gerir a criação. Não é dominar a criação de uma forma predatória, como nós normalmente entendemos. Esse agir humano, quando ele promove os valores da justiça, da solidariedade, da vocação integral da pessoa, como nós vimos, esse agir humano é conforme à vontade de Deus. Enfim, nós temos aqui, nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, esta dimensão da dignidade da pessoa humana, essa dimensão personalista que é tão importante para a doutrina social da igreja. Aliás, é o seu princípio fundamental, a dignidade do ser humano. Nós vamos continuar com esse assunto, falando um pouco sobre essa dimensão
personaliza, falando sobre a pessoa, na próxima quarta-feira. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.